bem-vindos para mais um bate-papo. Hoje eu vim domingão aqui, véspera aí do lançamento do nosso livro, e hoje eu vim falar sobre um tema aí muito interessante. Muitas pessoas pedem para eu falar sobre esse tema, que é trauma. O que são traumas? Como que a gente pode curar trauma? Será que é possível curar trauma? O que o trauma causa na nossa vida? Você aí, antes de você sair, que eu tô te vendo, você sabe se você tem trauma? Escreve aí para mim. Se você tem trauma, escreve aqui para mim se você tem algum trauma. E nós vamos curar esses traumas hoje. E principalmente, a pergunta que eu te faço, você sabe o que o trauma está fazendo na sua vida? Sabe aquele trauma de quando você era criança? Às vezes você foi rejeitado na sua infância por um círculo de amigos, ou às vezes por um namorado. Sabe aquele namoradinho que você foi rejeitada na sua infância? Ou às vezes aqueles traumas mais difíceis, né? Traumas das feridas emocionais, que são a rejeição, a humilhação, o abuso, o abandono, a injustiça. Hoje eu vim bater esse papinho aqui com vocês sobre traumas, tá? E na nossa primeira parte aqui, eu queria dizer para vocês como que o trauma ele afeta a nossa vida. O trauma causa crises de ansiedade, o trauma causa procrastinação, o trauma causa bloqueios no trabalho, o trauma causa bloqueios nos relacionamentos. Para vocês terem uma ideia, eu tive uma aluna uma vez que ela estava saindo para ir trabalhar fora e o marido dela ia ficar em casa e ela ia viajar para trabalhar fora. E aí o que aconteceu foi que essa mulher perdeu o avião e ela voltou para casa. E quando ela voltou para casa, ela chegou na casa, ela ouviu vozes no quarto, e a hora que ela entrou no quarto dela, ela pegou o marido dela com outra mulher. Ela pegou o marido no flagra, numa traição, e obviamente isso causou um trauma muito grande nela. E ficou registrado nela que homem não presta, de que casamento uma hora vai acabar. Ficou registrado na cabeça dela que ela não era merecedora de receber o amor, o carinho e o afeto. E o que aconteceu com essa mulher? Ela acabou se isolando, acabou não querendo mais sair de casa, acabou não querendo mais conhecer outras pessoas, ela não tinha mais interesse em namorar, ela perdeu a vontade de investir num novo relacionamento. E tudo por quê? Por conta do trauma. O trauma, o trauma em si, o fato em si que aconteceu, ele não tem o poder, tá? Prestem atenção, o fato em si que aconteceu, ele não tem o poder de continuar machucando a pessoa, continuar prejudicando a pessoa. O que prejudica a pessoa, o que machuca a pessoa, é a história que fica registrada na cabeça dela. Essa história... Deixa eu mandar uma mensagem para o nosso grupo aqui, dizendo que a gente está ao vivo aqui agora. Essa mensagem que fica registrada na cabeça das pessoas que sofrem o trauma, isso machuca e isso impede a pessoa de viver a melhor versão da vida dela viver outras experiências e outras oportunidades. Que nem no caso, nesse exemplo que eu dei para vocês de uma aluna minha, que pegou o marido dela traindo ela na cama. Imagine uma cena forte,
algo que machuca, impacta. Isso com certeza machucou muito o emocional dela. Só que aquele fato ficou no passado. Ela se separou, ela se divorciou, ela largou aquele homem que estava sendo infiel, só que ela continuou sofrendo. E por que ela continuou sofrendo? Não foi por conta do que aconteceu. Foi por conta do que ficou registrado na mente dela. A memória afetiva, a história que ficou registrada na cabeça dela. E como que a gente faz para curar esse trauma? Para que essa dor diminua e que chega a um dia até a desaparecer, para que essa dor deixe de tomar as decisões pela vida dessa pessoa. O que a gente tem que fazer para corrigir esse trauma? Nós precisamos contar uma nova história sobre aquele mesmo fato. Quando você conta uma nova história para você sobre o mesmo acontecimento, você muda a percepção daquilo que aconteceu na sua vida. E quando você muda essa percepção, você muda o seu estado emocional. E nós somos motivados a agir ou não agir de acordo com o nosso estado emocional. Então presta atenção, como é muito sério, como é muito... as pessoas não têm noção do quão sério é você reorganizar esse trauma na sua cabeça. Enquanto você não ressignifica essa história de trauma... A Marina está mandando uma mensagem aqui que quer participar aqui comigo, Marina. Vamos ver se a Marina quer participar mesmo. Vamos ver. Será que a Marina quer participar da aula? Você mandou mensagem aqui, Marina? Quer entrar ao vivo aqui com a gente? Uma oportunidade de entrar ao vivo aqui, bater um papo comigo. Ó, mandei aí um convite para você. Recusou o convite. Ah, Marina, você clicou errado então aí. Seja muito bem-vinda. Continue aqui com a gente. Hoje a gente está falando sobre trauma. Eu achei que a Marina queria entrar aqui para falar alguma coisa, dar algum depoimento aqui para a gente, mas não é. Bom, então vamos falar então sobre como que a gente faz para curar esse trauma. Como faz... Ah, seja bem-vinda, Marina. Como que a gente faz para curar o machucado que ficou na nossa mente sobre algo que aconteceu no nosso passado? E eu sempre gosto de dar um exemplo para os meus alunos que esse machucado emocional ele não se cura sozinho, tá? O trauma emocional é algo que fica registrado, gravado no nosso inconsciente. No nosso inconsciente é a parte do nosso cérebro que nós não temos fácil acesso a esse lugar. Esse inconsciente, para vocês terem ideia, é como que se ele fosse o arquivo de fotos do nosso celular. O arquivo de fotos do nosso celular ficam gravadas todas as fotos, os vídeos que a gente vai fazendo. A mesma coisa acontece na nossa cabeça, no nosso inconsciente. Tudo que a gente vai vivendo, ver, ouvir e sentir. Tudo que você vê, ouve ou sente fica registrado no seu arquivo de dor. Então, dentro da sua cabeça existe um arquivo, uma memória que vai salvando tudo isso que vai acontecendo na sua vida. Da mesma forma que você salva no seu celular. Tá salvo. Salvou, tá salvo. Só que diferente do celular, na sua cabeça você não tem a opção de deletar, apagar. Você não tem essa opção de apagar
Eu queria apagar aquele momento que eu fui traída. Eu queria apagar aquele momento que eu sofri um abuso sexual. Eu queria apagar aquele momento que o meu sócio me roubou. Eu queria apagar aquele momento que o ladrão entrou na minha casa e me assaltou. Eu queria apagar o momento que eu era pequeno, a enchente estragou, acabou com tudo que tinha na minha casa. Eu queria apagar o momento que eu passei fome na minha vida, independente do seu trauma. Você não vai conseguir apagar, presta atenção, você não consegue apagar o que aconteceu com você. Porque a sua mente é como se fosse um filme, é como se fosse um livro. Você vai vivendo e aquilo vai sendo registrado. A gente não esquece. Você não tem a opção de apagar. No seu smartphone você consegue apagar, mas na sua mente você não apaga. Só que o que a mente faz? A nossa mente, ela acaba, muitas vezes, recalcando. Freud, né, o criador da psicanálise, ele usava o termo recalcar. O que significa recalcar? Recalcar significa esconder, significa ocultar. Quando você recalca um trauma, é quando você parece que você esqueceu. Você não fala mais naquilo, você nem lembra mais daquilo, mas aquilo não foi apagado. Sabe, lá na sua infância, às vezes você viu o seu pai batendo na sua mãe, ou seu pai abandonou a sua mãe, ou a sua mãe era uma alcoólatra, usuária de droga, enfim. Todos nós temos histórias traumáticas na nossa infância. Ou às vezes você perdeu um irmão, né? Às vezes você tinha um irmão, morreu quando criança, ou uma mãe teve um aborto. Tudo isso são traumas. E muitas vezes o tempo vai passando e para não sofrer, presta atenção, um mecanismo de defesa do cérebro, para não sofrer, o cérebro ele recalca essa dor. Mas essa dor não some. Essa dor fica lá. Ela está gravada, arquivada no nosso inconsciente. E o mais a informação mais importante que vocês precisam saber. Toda vez que você passar por um momento parecido com algo que já aconteceu na sua vida, imagine que eu tive um trauma de quando eu era criança, meu pai e minha mãe perderam tudo dentro de casa, imagine que teve uma enchente, perdeu tudo dentro de casa, eu vi, ouvi e senti todo aquele movimento lá dentro da minha casa. Eu vi meu pai e minha mãe sofrendo, chorando. A gente passou fome quando era criança. Imagine que eu vi todo esse movimento lá na minha casa quando era criança. Ficou registrado, arquivado no meu inconsciente. Na minha vida adulta, presta atenção, ó. Na minha vida adulta, toda vez que eu passar por uma situação parecida, não é a mesma, uma situação parecida com aquilo que eu vivi lá na minha infância, imagine que imagine que quando eu era criança, o papai e mamãe perdeu tudo por conta de uma enchente. Só que aí eu estou num belo dia, eu já sou adulto, num belo dia eu estou na minha casa, começa a dar uma chuva. Sabe aquela chuva que parece que vai cair o mundo? Sabe aquela chuva, aquele trovão, raio? Começa a dar uma chuva e o cara que subiu para consertar minha televisão, o cara pisou lá no meu telhado, ele quebrou uma telha, 2 telhas. Tem 2, 3 telhas quebradas no telhado da minha casa. E aí o que vai acontecer? Começa a vazar água dentro da minha casa, do telhado, e começa a cair água do teto. E
E aí aquela água do teto começa a molhar os móveis da minha casa, começa a molhar a minha televisão, começa a molhar, às vezes, o meu guarda-roupas ou a minha cama. Automaticamente, o meu inconsciente vai buscar aquela dor que estava arquivada, recalcada. Só que muitas vezes ele não traz aquilo para você e vai dizer: olha, lembra? Você sofreu quando aconteceu isso. Não. Ele vai te trazer um desconforto. O seu cérebro, a sua mente, ele vai te trazer crise de ansiedade, ele vai te trazer pânico, medo, angústia, pensamentos obsessivos compulsivos. Por quê? Porque ele está ressentindo aquilo que aconteceu lá na sua infância, quando você era pequeno. Então, o seu cérebro, ele vai somatizar a dor. Ele vai pegar isso que está acontecendo na sua vida hoje, ele vai pegar o que aconteceu lá atrás e ele vai somar essa dor. E você vai sofrer muito mais, presta atenção. Tudo bem, tá molhando sua televisão, tá molhando seu colchão, é um prejuízo. Não tem como você não se incomodar com isso. Não tem como você ser indiferente a isso. Não tem como você virar e falar assim: ah, que legal, tá molhando minha televisão e dar risada. Não, nem a pessoa que é rica, nem a pessoa que é rica, ainda mais a pessoa que tem muito dinheiro, ela não gosta de perder dinheiro. Ninguém gosta de perder dinheiro. A pessoa vai olhar a televisão ali estragando, a pessoa vai se incomodar. A pessoa vai se preocupar. Mas a diferença de quem tem o trauma daquilo, daquela mesma situação, a diferença é que vai somatizar essa dor, vai potencializar essa dor. A dor vai ser muito para quem já passou por isso e não curou. Porque o problema não é você ter passado por isso, é você não ter curado essa dor. Quando você passa por isso, se você não curou esse trauma que ficou lá aberto, você vai sofrer, mas numa intensidade muito forte. E aí que vem as crises de ansiedade, os pensamentos obsessivos compulsivos, as angústias, a depressão, síndrome do pânico, as fobias. E aí, obviamente, existem alguns traumas nossos, principalmente de quando a gente estava na primeira infância, que a maioria deles a gente nem lembra mais que tem. Ou, aliás, você nem sabe que aquilo é um trauma. Você passou por uma situação difícil na sua vida, lá quando você era criança, às vezes você viu seu pai brigando com a sua mãe, e aí o seu pai ameaçou de ir embora. Imagine que seu pai nem foi embora, mas ele ameaçou que ia embora. E quando ele ameaçou ir embora, você que era uma criança de 4, 5 anos, naquele momento você ficou apavorada, apavorado de que seu pai pudesse ir embora e você ficasse sem pai, abandonado, sozinho. Aquela criança de 4, 5 anos sofreu. Por quê? Viu o pai brigando com a mãe. A criança pode não saber exatamente o que está acontecendo, mas a criança sabe que tem algo de errado. Uma criança de 4 anos, ela vê os adultos discutindo, ela pode não saber o motivo pelo qual esses adultos estão discutindo, mas ela sabe, ela sente que aquilo é coisa ruim. Uma criança de 4 anos, ela obviamente ela sabe o que é amor, carinho, afeto e o que é agressão, ameaça, abuso, abandono,
violência, ela não sabe nomear isso, mas ela sabe o que é bom do que é ruim, do que é perigoso e do que é seguro. Tanto é que se você pega uma criança de 3, 4 anos e você fazer essa criança passar medo toda vez que você quiser pegá-la no colo de novo, ela não vai querer ir com você. Por quê? Porque ela sentiu medo no seu colo. Ela sentiu desconforto. Ela não se sentiu protegida no seu colo. Então, ela sabe que aquilo não é bom para ela. Isso é instinto. Isso é animal. Isso é uma parte do nosso cérebro instintivo que trabalha a nosso favor até para nos proteger. Isso, os animais têm esse instinto para se proteger dos predadores. E nós temos esse instinto animal reptiliano do nosso cérebro para se proteger de pessoas, situações, lugares, desde quando a gente é criança, tá? Então, quando a gente fala de trauma, nós temos que entender que existem vários deles que nós nem sabemos que temos. Eu, por exemplo, que hoje eu tenho um pouco mais de consciência, né, dessa questão que nós temos uma parte da nossa mente, do nosso aparelho psíquico, e inclusive esse foi o grande divisor da psicanálise. Freud era um médico, o Freud ele era médico psiquiatra. E o Freud, quando ele começou a atender os pacientes dele na clínica, né, na clínica psiquiátrica, que naquela época eles davam choque nos pacientes, tratamento de eletrochoque, deixava as pessoas dopadas, as pessoas que tinham transtornos emocionais na época que Freud era médico, as pessoas ficavam dopadas. Você imagina, se você tivesse um transtorno mental, você era internado, você se submetia a uma terapia de eletrochoque e você se submetia a remédios para ficar vegetando, às vezes numa cama ou vegetando dentro do manicômio. Por quê? Porque eles não tinham recursos para cuidar dessas pessoas, para fazer com que essas pessoas tivessem minimamente condições de sobreviver de uma maneira digna dentro das próprias casas, tudo. Então, naquela época, Freud começou a conviver com esses casos clínicos muito severos, muito pesados, e Freud começou a fazer experiências. E quais foram as experiências que Freud fez? Freud começou a ouvir os seus pacientes. Então, Freud começou a fazer o que a psicanálise hoje chama de livre associação. E o que é a livre associação? A livre associação é a pessoa ir falando, discursando sobre a vida dela. Então a pessoa vai falando, né, você chega na frente, por exemplo, de um analista, o analista fala assim, olha, o que você está sentindo? Eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo ansiedade, eu sinto muita dor no peito, dores de cabeça. E aí, o analista, geralmente, ele vai perguntar para você, mas isso começou quando? Faz 2 anos, faz 5 anos. Não, eu já tenho essa dor emocional desde quando eu era criança. E, obviamente, o analista vai falar assim, bom, mas você tem essa dor emocional desde quando era criança? O que aconteceu quando você era criança? O que aconteceu na sua família quando você era criança? Seu pai, sua mãe? Como foi a sua infância? Você teve uma infância tranquila?
Seus pais eram carinhosos? Seus pais eram amorosos? Quando você errava, quando você quebrava alguma coisa dentro de casa, como que os seus pais se comportavam? Seus pais te chamavam e diziam: olha, tá tudo bem que você quebrou aqui a televisão, ou tá tudo bem que você quebrou o meu jogo de xícaras que eu ganhei da minha madrinha, que fazia 10 anos que estava guardado, mas você é uma criança, não tem problema que você quebrou, você é mais importante para mim do que um jogo de xícaras que eu ganhei há 10 anos atrás. Ou seus pais te puniam, te ameaçavam, batiam em você quando você era criança? Hã? Como que foi a sua infância? Foi uma infância onde o seu pai conversava com a sua mãe? No domingo, na hora do almoço, que todo mundo se reunia? Como que era o almoço de domingo quando você era criança? Era aquele almoço que um elogiava o outro, contava as histórias felizes, contava as vitórias que tinham tido na escola, ou aquele almoço de domingo era sempre algo que tinha um evento de uma discussão, às vezes alguém que saía da mesa porque alguma outra pessoa falava alguma, fazia alguma ofensa, uma brincadeira sem graça. Aliás, essa história de, eu tô só brincando, viu? Ah, não, eu te chamei de feio, mas eu tava brincando. Ah, eu falei que você é incompetente? Não, mas eu estava brincando. Na verdade, eu acredito em você. Você é uma pessoa super, super capaz, super competente. Então, são essas coisas de que quando a gente faz, quando a gente passa na nossa infância, isso vai machucando o nosso ego, vai machucando o nosso emocional. Tem gente que até sai da live. Tem gente que quando aperta a ferida, a pessoa, vai embora. Por quê? Porque dói, porque toca na ferida, porque machuca. E ninguém gosta de sofrer, de sentir dor. Então, muitas vezes, a gente evita não entrar em contato com essas dores. A gente evita não falar desses machucados emocionais. Então as pessoas fogem de falar sobre essas histórias difíceis, as pessoas fogem de falar sobre aquilo que machucou, aquilo que doeu. Só que, da mesma forma que essas pessoas fogem de falar, elas estão fugindo da cura. Elas estão fugindo de curar essa dor. Porque quando a gente foge de algum problema, quando a gente foge do medo, vocês sabem o que acontece? Hã? Quando a gente foge do medo, o que acontece? Vamos ver se alguém sabe. Escreve aí para mim. Quem está prestando atenção na aula de hoje? Hã? Hoje eu vim aqui, eu tô com o nariz meio entupido, tossindo um pouco, mas estou aqui. Estou aqui trazendo um pouquinho de informação sobre trauma para vocês. Vamos ver se vocês sabem. Quem está aqui no chat, escreve aí para mim. Quando a gente foge das nossas histórias difíceis, o que acontece na nossa vida? Isso se resolve ou o problema fica maior, o medo fica maior? Quando a gente foge do medo, quem que fica maior? A gente ou o medo? Escreve aí para mim. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. O que que o Freud explicou com a teoria da psicanálise? E principalmente da livre associação. O Freud provou para os outros médicos psiquiatras que só tratavam os seus pacientes com remédios,
fortíssimos, eletrochoque. Freud provou, olha lá, a minha aluna Áurea, eu acho que quando fugimos do medo, com o passar do tempo, ele fica bem maior do que ele realmente é, porque o medo não é real. Faz é piorar. Ah, parabéns, é isso aí. A Áurea, a Marina, é justamente isso. Quando a gente foge do medo, o medo fica maior que a gente. Por quê? Eu vou explicar para vocês cientificamente o que acontece na nossa cabeça. O medo é um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Então, o medo serve para nos proteger dos perigos da vida. Perigo de sobrevivência, perigo de ficar sem comida, perigo de não proteger a sua família, né, a sua prole, isso é instinto animal. Perigo de não procriar, levar a espécie adiante. Por isso que as pessoas têm medo de ficar sozinhas, medo de não casar. Porque nós temos um instinto de preservar a espécie. Então, o medo na nossa vida, o medo saudável, ele serve para proteger a gente dos perigos da vida. Só que, quando eu dou uma informação para o meu cérebro, imagine que eu dou uma informação para o meu cérebro de que, ó, eu vou fugir disso, tá? Porque isso aqui eu não quero olhar. Ó, presta atenção. Independente da situação, você está dando uma informação para o seu cérebro que você não quer ir para aquele lugar, olhar para aquela pessoa, fazer aquilo, porque aquilo é perigoso. Pronto. O seu cérebro registrou. Ficou salvo lá. Ele registrou, ó, isso é perigoso. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo, de tudo, de tudo, de tudo para te proteger. Só que nem eu contei no início dessa aula, a mulher que pegou o marido traindo, ela pegou o marido na cama com outra mulher, traindo. Uma aluna minha pegou o marido na cama com outra mulher. Ela saiu, falou que ela ia viajar, ela perdeu o avião, voltou para casa, o marido achou que ela tinha ido viajar. Já estava com outra lá, ela pegou o marido. Então aquilo gerou um trauma na cabeça dela. E qual foi o medo que ela passou a ter? O medo de se relacionar novamente. O medo de ter novamente um homem, um marido, um parceiro, de se casar novamente. Ela ficou traumatizada. Por quê? O cérebro dela registrou que aquilo que machucou ela era muito perigoso. Então ficou registrado na cabeça dela. Homem é perigoso. Casamento é perigoso. Inconscientemente, tá? Porque esse é um mecanismo inconsciente do nosso cérebro. Inconscientemente, o que vai acontecer? Essa mulher não vai arrumar um homem. Ela não vai arrumar. Quando tiver prestes a ela conhecer alguém, quando tiver prestes a... Ou às vezes um homem até está dando a intenção de que quer conhecê-la, ela vai ou fugir ou ignorar. Por quê? Porque tem uma memória no cérebro dela dizendo que aquilo é perigoso. O medo registrou como perigo, só que é o trauma. É o trauma. Tá? Porque todo homem... Não. Existem homens bons, assim como existem mulheres boas e mulheres que não são boas. Só que quando a pessoa passa por esse trauma, por essa memória de dor, esse machucado, que a gente chama de trauma, ele vai interferir na nossa vida enquanto a gente não curar isso.
E qual é a maravilha do nosso cérebro? A maravilha é que isso pode ser curado. A maravilha é que isso pode ser consertado. Por quê? A neurociência prova que nós podemos fazer novas conexões neurais. Presta atenção. Você é capaz de fazer novos caminhos neurais, novos registros neurais, quando você reorganiza esse trauma, quando você ressignifica essa dor. Então imagine que eu peguei o meu marido lá me traindo com outra mulher e ficou esse machucado. Toda vez que eu encontrar um homem, eu vou lembrar disso. Ou seja, o meu caminho neural tá com essa informação. Tá com essa informação. Através de eu reorganizar isso com uma nova versão, uma nova história que eu conto, eu posso inverter esse gatilho de dor. E quando eu inverto esse gatilho de dor, quando eu me conectar com o homem, por exemplo, imagine que eu faço um novo gatilho. O que vai acontecer? Num primeiro momento vai vir aquela mensagem, só que eu dou uma ordem, comando consciente para minha mente, dizendo assim, olha, eu entendo que isso aconteceu, mas não é porque isso lá do meu passado aconteceu que vai acontecer de novo. Não é o mesmo homem, não é o mesmo relacionamento, eu não sou mais aquela pessoa que era uma pessoa, de repente essa mulher, esse homem já tinha dado todos os sinais que ele não estava sendo honesto com ela. Então a traição ali, quando ela pegou o homem, aquilo foi a gota d'água. Mas ele já estava há anos dando sinais que ele não respeitava ela. Pode ser que ele não estava nem sendo infiel com outra mulher, mas ele já não estava mais sendo fiel a ela como marido. Ele já não mais estava conectado a ela no relacionamento. Só que ela, por não estar com ela mesma, por ela não se conhecer, por ela não se entender, por ela não se amar, por ela não fazer esse caminho dela de autoconhecimento, ela não ligava para isso. O homem dava sinais, mas por carência, medo de ficar sozinha, insegurança, ela tapava os olhos para isso. Ela fingia não ver. E aí que uma hora aconteceu. Então, como que a gente cura o trauma? A gente cura o trauma através desse processo de livre associação, aonde que a gente vai acessando o nosso inconsciente e a partir do momento que nós nos conectamos com aquele momento de dor, a gente abre essa caixa de Pandora, a gente abre esse momento que aconteceu, né? E nós vamos cuidar disso. Como que a gente cuida desse trauma? A gente cuida desse trauma entendendo que eu não tenho poder sobre a outra pessoa, eu me conscientizando que tem pessoas que vão realmente me abandonar, me rejeitar, não vão me amar, né? O nosso mestre, que é o mestre de todos os mestres, o próprio Jesus Cristo, ele foi rejeitado,
ele foi traído, foi até crucificado. Então, quando a gente entende que nós não temos esse poder, né, de não ser rejeitado, de não ser humilhado, de que alguém não vai gostar da gente, quando a gente começa a ter essa consciência de que isso vai acontecer comigo. Esse é um processo natural da vida. Você não aceita todo mundo. Existem muitas pessoas que você rejeita, que você não quer na sua vida. Então, da mesma forma que você tem o direito de não querer todo mundo na sua vida, as outras pessoas também têm esse direito de não querer você na vida delas. E tá tudo bem. Mas o medo, muitas vezes, de não ser amado, o medo, muitas vezes, de ficar sozinho, a carência, a dependência emocional, é o que faz as pessoas se manterem dentro de relacionamentos falidos, por conta, às vezes, de crenças religiosas. Ah, porque se você se separar, você vai queimar não sei na onde. Ah, porque se você se separar, você é um pecador. E a família. Hoje ainda a gente já evoluiu, mas mesmo nos dias de hoje ainda tem família que diz assim, nossa, mas ó, aquela mulher lá é separada. Ih, aquela ali é separada. É mãe solteira. Olha que preconceito. Ainda hoje, nos dias de hoje, tem pessoas ignorantes, sabe? Por conta de crenças religiosas, crenças familiares, que excluem as pessoas. Não só nessa questão, às vezes a pessoa tem uma opção sexual diferente, ela é excluída da família, excluída, às vezes, no trabalho, porque ela tem uma opção sexual, ela tem um partido político diferente. Olha, nós estamos aí em 2025 e ainda tem pessoas que, às vezes, não aceita a coisa mais normal do mundo, a diferença. Nós somos todos diferentes. O meu cabelo é de um jeito, o cabelo do outro é de outra cor, é encaracolado, a cor da pele muda, a altura, o peso, o jeito de falar, aquilo que a gente gosta, os gostos por comida, por cor, por roupa. Cada um de nós é diferente. E muitas vezes as pessoas, por não aceitar essa diferença, acabam excluindo, humilhando outra pessoa, e aí surgem esses traumas. Quando a gente não tem, às vezes, um ego muito bem formado, muito bem constituído, muito bem equilibrado. E, obviamente, quando a gente sofre essa dor, o vazio, o que é esse vazio dentro da gente? É o desejo de ser amado, é o desejo de amar. E quando a gente não consegue lidar com esse vazio, quando tem um buraco dentro da gente, é aí que as pessoas recorrem aos anestésicos da vida. Comida, cigarro, bebida, jogos de azar, sexo sem compromisso, apostas, todas essas coisas que dão prazer imediato, uma descarga imediata de adrenalina, aquilo anestesia, remédios para fugir da ansiedade, tudo isso é uma maneira de anestesiar esse vazio, essa dor. Tem pessoas que fogem, inclusive, para o trabalho, preferem ficar o dia inteiro no trabalho do que voltar para casa. Ou então tem pessoas que acabam se tornando dependente de Deus.
A pessoa, tudo na vida dela é Deus. É Deus. Deus é tudo. Só que ela esquece que ela tem que fazer um monte de coisa na vida dela. Ela esquece que ela tem que tomar muita decisão na vida dela que Deus não vai tomar por ela. Então, às vezes, ela atribui toda a responsabilidade da vida dela para Deus. Só que ela mesma, que teria que tomar atitudes, decisões, resolver, ela não faz. Porque ela terceirizou esse problema para Deus. Ou às vezes terceiriza o problema para o marido, para a mulher, para o pai, para a mãe. Então, esses são os estragos que os traumas fazem na vida das pessoas. E, obviamente, não é por maldade, mas por ingenuidade, as pessoas acabam sendo escravizadas por esses traumas. Principalmente por não saber que eles existem e o quanto que eles interferem na nossa vida. O quanto que existe autossabotagem. Quando você tem um medo, se você tem um medo, presta atenção. Se você tem um medo e você não curou esse medo, não cuidou desse medo, você está perdendo oportunidade na vida. O medo tira oportunidades da sua vida. Oportunidades de você ser mais feliz, oportunidades de você ganhar mais dinheiro, oportunidades de você fazer uma transição de carreira, mudar de cidade, fazer uma viagem, sair de um relacionamento tóxico, fazer um curso novo, ter um corpo mais saudável. Tudo isso os traumas são capazes de fazer quando você negligencia eles, quando você finge que não os tem, quando você prefere não falar das coisas difíceis. As pessoas têm uma mania, principalmente na família, de evitar a conversa difícil. Ah, eu não vou falar isso para minha mãe, porque minha mãe não gosta. Pelo amor de Deus, já tentei falar isso para minha mãe 2 vezes, minha mãe quase teve um infarto. Então eu não vou falar com a minha mãe isso aí, porque vai que a minha mãe infarta. Ah, é? Aí você não fala com a sua mãe. E a sua mãe continua machucando você com as palavras que ela fala, sua mãe continua não te valorizando, ou você continua dependendo da sua mãe para tocar a sua vida, em vez de você ser uma pessoa independente financeiramente, emocionalmente, você é aquela pessoa dependente emocional. O que é um dependente emocional? O dependente emocional é aquela pessoa que ela altera o estado emocional dela dependendo do que alguém faz ou fala. Presta atenção, presta atenção. Dependência emocional é quando você altera o seu estado emocional, você fica triste, nervoso, nervosa, com raiva, ansiosa por conta do que alguém falou ou fez. Isso é dependência emocional. Ah, Matheus, mas é minha mãe, mas é meu filho, mas é meu marido. Não importa, não interessa. Se você permite que aquilo que alguém fala ou aquilo que alguém pensa ou sente interfere no seu estado emocional, na sua paz, no seu sono, na sua produtividade, no seu sorriso, você é dependente emocional. Porque você está permitindo que a sua vida esteja à mercê do que alguém fala, faz ou pensa de você. Isso é dependência emocional. Então, para que você saia desse buraco,
para que você saia, tenha autonomia da sua vida, para que você tenha autonomia, para que você seja o dono da sua vida. A primeira coisa, você precisa ser o dono da sua mente. Você precisa ser o dono das suas emoções. Você precisa se autoconhecer, saber o seu valor, aprender a se amar, se valorizar. É tudo isso que você precisa. Porque se você não se ama, se você não se valoriza, vocês acham que todo mundo gosta de mim? Vocês acham que eu, Mateus, também não sou rejeitado? Lógico que eu sou rejeitado. Tem um monte de gente que não gosta de mim. Tem um monte de gente que tira sarro de mim, inclusive da minha família. E principalmente da minha família. Mas eu entendi, demorou, mas eu entendi que isso tem a ver com eles. Isso tem a ver com eles. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com quem eu sou. Não tem a ver com a minha capacidade. Não tem a ver com o meu destino, para onde eu vou, o que eu vou fazer da minha vida. E isso ficou muito nítido quando alguém uma vez me deu um exemplo da seguinte forma. Imagine que eu estou num círculo de amigos e que todo mundo gosta de... Sabe aquele cigarrinho proibido? Né? Aquele cigarrinho que falam aí que é proibido, que tem um cheiro forte. Não vou falar aqui na rede social. Mas imagine que eu estou num círculo de amigos, que gostam de fumar esse cigarrinho proibido. E um belo dia eu comecei a namorar uma moça, e uma moça que tem uma vida saudável. Aí essa moça vai na academia, só come comida saudável. E ela chega, e eu me apaixono por essa mulher. Aí essa minha namorada fala assim: Mateus, eu até namoro você, mas você tem que largar esse cigarro aí que você fuma aí, cigarro proibido aí. Se você não largar desse cigarrinho aí, eu vou terminar o namoro com você. Aí, como eu tô apaixonado por ela, tal, eu falo assim: ah, eu vou largar isso aí. E eu pego e paro de fumar esse cigarro proibido aí. Eu deixo de andar com aquela turminha que eu andava. E aí os meninos que estavam acostumados a fumar me chamam. Um belo dia eles me chamam e falam: Ô, Matheus, pô, você sumiu, não tá mais indo fumar com a gente? Vamos fumar aí, vamos aí fumar um cigarro, vamos fumar aquele cigarro lá. Eu falo assim pros moleques: não, eu parei, eu não fumo mais esse cigarro aí, eu parei, eu não quero mais isso aí para minha vida, não. Inclusive isso aí é ilícito. Esse cigarro aí é ilícito, faz mal, vicia, causa dependência, estraga neurônio. Eu não quero mais isso aí. O que vocês acham que esse círculo de amizades, o que vocês acham que esses caras vão fazer comigo? Eles vão me rejeitar. Eles vão me rejeitar. Eu vou ser taxado de careta, de babaca, de otário, de trouxa. Eu vou ser chamado por esse grupo de pessoas de otário. Vão me chamar de otário, de cafona, de pau mandado da mulher, porque agora eu estou namorando e não quero mais fumar esse cigarro com aqueles ex-amigos. Mas aí eu pergunto para vocês, eu fui rejeitado? Sim ou não? Fui rejeitado? Fui rejeitado. Agora, quem que está certo? Eu fui rejeitado, mas quem que está certo? Quem fuma esse cigarro proibido, ilícito, que é droga, que vicia, que causa dependência, que faz mal, que é porta para outras drogas muito pesadas?
que é certo? O que é errado? Então, muitas vezes você vai ser rejeitado. E principalmente quando você quiser um caminho diferente do que você viveu ou está acostumado a viver. Quando eu decidi que eu não queria mais ser abusado emocionalmente, que eu não queria mais ser tratado que nem um trouxa, que nem um babaca, eu fui registrado por muitas pessoas da minha convivência. Por quê? Porque enquanto eu era o bobo da corte, o babaca, aquele que fazia tudo, aquele que ficava quieto, aquele que dava risadinha assim, ó, para não arrumar problema, aquele que engolia sapo. Enquanto eu era esse cara, estava tudo bem. Eu não incomodava ninguém. Quando eu decidi me posicionar, eu decidi falar, ó, eu não quero mais isso para minha vida. Eu não aceito mais ser tratado dessa forma. Eu exijo respeito. Eu exijo ser tratado com respeito, com dignidade. Eu fui rejeitado por muitas pessoas da minha própria família. Eu fui rejeitado por muitas pessoas da minha própria família. Mas por quê? Porque eu era o bobo da corte. Eu era aquele que resolvia problema de todo mundo. Eu era aquele que tampava os olhos, fingia que não via as coisas erradas que estavam acontecendo debaixo do meu nariz. Eu fingia que eu não via. Para quê? Para não arrumar treta, para não me indispor com alguém da minha família, para não. E como eu era muito carente, eu tinha medo dessa rejeição. Porque você viver sozinho, ou você viver longe de algumas pessoas, se você não tiver um amor próprio, se você não tiver uma certeza de quem você é, se você não saber que você é o filho, a filha amada de Deus e que Jesus, Deus, te ama, independente de quem seja você, se você não sentir que você é uma pessoa amada por Deus, se sentir amado por Deus, você não dá conta. Você fica comendo a lavagem da cadeia. Você fica comendo a lavagem dos porcos, mas não sai dali do meio do chiqueiro. Essa é a verdade. Quando a gente não se ama, quando a gente não se respeita, quando a gente não se valoriza, quando a gente não sabe do nosso valor, quando a gente tem feridas emocionais abertas, quando a gente tem muitos traumas de infância, a pessoa prefere ficar comendo a cebola do deserto ao invés de sair do deserto. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Então, por isso que hoje eu vim bater esse papo com vocês sobre trauma, para que vocês entendam que curar trauma é se libertar. Curar trauma é sair da jaula emocional, da jaula dos círculos viciosos que você vai repetindo na sua vida. Entra num relacionamento, sai do relacionamento, entra num relacionamento, sai do relacionamento, e o filme se repete. Enquanto você não aprender a lição, o filme vai se repetir na sua vida. Quer seja no seu trabalho, na sua saúde, nos seus relacionamentos. Enquanto você não aprender a lição,
o padrão, você precisa quebrar o padrão. O que o trauma faz? Ele condiciona a sua mente a um padrão emocional e comportamental. Você sempre vai querer ir por aquele caminho. Você sempre vai querer aquele tipo de homem, ou aquele tipo de mulher, ou aquele tipo de trabalho. Muitas vezes para evitar uma outra dor que você não quer olhar, que você não quer cuidar. E é por isso que é tão importante você fazer esse caminho de autoconhecimento. É esse caminho de autoconhecimento que vai fortalecer o seu emocional, que vai fortalecer a sua estrutura emocional para dar conta de quando você dizer não para alguém ou para algo. Às vezes você tem que dar não para o cigarro. Às vezes você tem que dar não para o jogo de azar. Às vezes você tem que dar não por um vício que você tem de falar mal, ou um vício que você tem de reclamar. Só que se você não tem uma mentalidade com inteligência emocional, você diz o não, depois você não dá conta de sustentar o não. Eu vou falar uma coisa para vocês. Pior do que não saber falar não, presta atenção, hein? Pior do que não saber falar não é dizer o não e depois não sustentar. Fica pior, hein? Fica muito pior. Então, toda vez que você pensar em dizer não, respira, bebe uma água e veja se você tem condições de sustentar o não que você vai dar. Porque se você der um não e depois você falar sim, aí você perdeu todo o respeito. Aí depois não adianta você falar assim, as pessoas não me respeitam. Ah, fulano não me respeita, minha mãe não me respeita, meu filho não me respeita, meus irmãos não me respeitam. É você que muitas vezes falou não, depois voltou atrás com sim. Ou falou sim e depois virou pro não, não sustentou. Então, toda vez que você quiser tomar uma decisão na sua vida e for uma decisão importante, presta muita atenção. Pensa bem o preço, o custo disso. Se você vai dar conta de sustentar esse não. E que o seu não seja não. E que o seu sim seja sim. Aí você vai começar a ser uma pessoa respeitável. Respeitável. Porque as pessoas vão ver que você tem congruência. Aquilo que você fala, você faz. Aquilo que você promete, você cumpre. E aí as pessoas vão começar a te olhar de uma outra forma, de um outro jeito. Vocês acham que eu gosto de, às vezes, que nem hoje eu tô rouco. Eu tô sem voz. Eu não gosto de ficar aqui falando sem voz, com o nariz entupido. Só que eu tenho um compromisso. Eu tenho pessoas que dependem do meu trabalho. Eu assumi compromisso. Terça-feira agora a gente tem uma aula especial, uma aula maravilhosa, onde eu vou ensinar o caminho da aspiração, onde eu vou falar o passo a passo, tudo que eu fiz para sair da depressão, da ansiedade, do medo, da insegurança, da dependência emocional, da carência, do desrespeito. Eu vou contar na terça-feira
o caminho que eu percorri para construir essa mentalidade hoje de que eu sei quem eu sou. Eu sei que muita gente vai me rejeitar. Eu sei que muita gente não vai gostar de mim. E tá tudo bem. Tá tudo bem, de boa. Eu me amo. Ó, eu aprendi a me amar. Eu aprendi a me amar. E outra, hein? Vão falar de você de qualquer jeito. Se você for rico, vão falar de você. Se você for pobre, também vão falar de você. Se você estiver casada, vão falar de você. Se você estiver divorciada, também vão falar de você. Vão falar de você de qualquer jeito. Vão falar de você de qualquer jeito. É você que precisa construir uma mentalidade poderosa, uma mentalidade forte, para você ir atrás daquilo que vale a pena, que são os seus sonhos, aquilo que você gosta, aquilo que te dá vontade, prazer, felicidade. Quem tem que escolher as pessoas que vale a pena ficar perto é você. Você não é obrigado a escolher qualquer pessoa para ficar perto de você, para ser seu amigo, para telefonar. Que nem hoje a minha aluna Áurea me mandou uma mensagem logo cedo. Eu fiquei feliz da vida. Um beijo para você, Áurea. Mandou uma mensagem logo cedo, ou seja, uma pessoa que eu faço parte da vida dela hoje, ela faz parte da minha vida, uma pessoa que lembra de mim, às vezes está vendo alguma coisa lá no Instagram, a minha aluna lá do Rio Grande do Sul, a Áurea, ela às vezes está vendo um post lá, ela manda para mim, ela lembra de mim, ou seja, existe uma afinidade. Então a gente tem que se conectar com pessoas que fazem bem para a gente. Eu não sou obrigado a ficar perto de pessoas que não pensam igual a mim, não estão querendo as mesmas coisas que eu, não estão com os mesmos objetivos, não quer ir para o mesmo lugar que eu vou. Aí sabe o que essa pessoa faz? Além dela não te ajudar, ela ainda vai te colocar um monte de medo na cabeça. Sabe? Imagine que você quer fazer uma transição de carreira, ou você quer começar um relacionamento, ou você quer sair de um relacionamento que você não está feliz. E aí você sabe que aquilo você precisa fazer. Você sabe que você precisa fazer aquilo. Aí às vezes você conversa com uma pessoa e a pessoa é medrosa ou é conformada. Pior do que pessoa medrosa é aqueles que são conformados. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas você vai sair desse emprego? Ah, mas vai que não dá certo aquele outro emprego lá. Nossa, pensa bem, hein? Ah, porque fulano fez isso? Nossa, deu tudo errado. A pessoa já joga um caminhão de medo, frustração nas suas costas. Se você estava um pouco inseguro, aí que piora. Então toma muito cuidado com quem você anda, com quem você se relaciona. Tá certo, pessoal? Então hoje eu vim aqui para a gente bater um papo sobre o trauma. Amanhã eu vou estar recebendo o Dr. Rodrigo Carvalho, tá? Amanhã vai ter uma live especial com o Dr. Rodrigo Carvalho e vai ser a véspera do lançamento do nosso livro e véspera do curso que eu vou dar uma aula magna, uma aula especial, que é a aula onde eu vou contar o passo a passo, tudo que aconteceu na minha vida, como que eu fiz para sair daquele buraco emocional, e isso na terça-feira. Então, amanhã, tá? Espero vocês novamente amanhã.
vou estar recebendo o Dr. Rodrigo Carvalho. E na terça-feira o lançamento tão esperado do nosso livro, que está aqui, que eu estou louco para deixar ele disponível aí nas plataformas digitais, tá? Que é 12 Passos para Superar a Ansiedade. Um beijo para vocês que passaram por aqui, um beijo para quem ficou aqui comigo até o final, que Deus abençoe, uma ótima semana para vocês e até amanhã às 8 da noite a gente está aqui novamente. Tchau!